Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. O documento final da cúpula CELAC Europa e que teve, CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, né? E que teve a participação do Brasil, porque neste momento, nesse sistema rotativo, a presidência no Mercosul está com o Brasil. Então, o documento final trata também da guerra. E a gente já vai, inclusive, falar um pouco sobre o que o Lula disse mais uma vez a respeito da guerra. Não nos mesmos termos que ele usou na primeira viagem à Europa, neste mandato, mas a respeito da relação entre gastos com a guerra e falta de recursos para combater desigualdade e combater problemas ambientais. Mas essa reunião de cúpula, com muitos aspectos lamentáveis, né? E de certa maneira, a presença do Brasil foi importante na medida em que denunciou o modo como a Europa tem tratado os países caribenhos e, particularmente, a maneira como queria estabelecer alguns acordos nesse momento. Você sabe que outro dia a União Europeia fez um acordo com a Tunísia. E aí os jornais europeus estamparam lá, né? Mais de 1 bilhão de euros nesse acordo. Então, o sujeito que está com pressa, não quer ler a notícia toda, ele olha a manchete, o subtítulo, ou vê na televisão aquela notícia que vai passando rapidinho ali embaixo e tal, e fala, pô, a União Europeia tá colocando um pacote de ajuda à Tunísia de mais de 1 bilhão de euros. E não tem nada disso. Na verdade, 10%, pouco mais de 100 milhões, vão para a Tunísia, porém, com a Tunísia assumindo a obrigação, que não é simples de ser realizada, de ser cumprida, de impedir imigração para a Europa. Então, basicamente, o que a Europa fez foi entregar um dinheiro para a Tunísia, dizendo, olha, cerque isso aí, não deixa esse povo sair daí e vir para cá. E, ao mesmo tempo, estabelece compromissos que a Tunísia deve cumprir na área ambiental e que virarão, esses compromissos, se de fato tocados, realizados, grandes negócios para empresas da Europa. Grandes negócios para empresas da Europa. Então a Tunísia recebe 10% daquele pacotão, tem de fazer transformações na sua produção de energia, produção industrial, produção agrícola, e onde ela vai encontrar os meios, onde ela vai encontrar gente preparada, tecnologia para essa substituição. Nos bonzinhos europeus. Mas ela ganha uma obrigação, e essa é a meta do acordo que a Europa fez com a Tunísia. É tentar impedir migração para a Europa, desde a Tunísia. É basicamente essa a exigência da Europa, né? Ela quer uma ajuda da Tunísia naquilo que ela tenta fazer, ela, Europa, e dá uma parte bem pequena da grana toda do pacote. 90% do dinheiro, 90% ficando com empresas europeias e governos europeus. Essa é a maneira de ver as coisas. E aí, eles se viram para os países
caribenhos, latino-americanos. Aqui é um conceito muito mais histórico, né? A gente sempre ressalta isso, porque o próprio México é um país da América do Norte, não é da América Central e tal, por uma divisão também convencional, convenhamos. Mas, culturalmente, faz parte da América Latina, né? Sua cultura, sua história, sua formação primordial. Então, como nação, né? Basicamente eles disseram o seguinte: olha, vocês precisam parar com essa história de ficar extraindo minério de maneira tão rústica. Isso é ruim para o meio ambiente. E aí, o Lula, ontem, perguntou para os caras: tá bom, e eles vão viver do quê? Vão se industrializar? Com que recursos? Vocês colocarão dinheiro nessa empreitada? Ou vai ser só discurso? Ou vão ficar dizendo, com esses ares pedantes, que os pobres estão sujando o mundo, estão poluindo os rios com a extração de minério, estão provocando devastação com a sua produção de comida. Tá bom, mas e aí? O que vocês farão? Será apenas esse discurso barato, fácil, para o mercado interno, para determinados nichos eleitorais? É isso? E aqui no Brasil, inclusive, disseram que era uma reunião de líderes de esquerda. E aí os caras colocam entre os ditos líderes de esquerda o Pedro Sanches e, pasmem, o Olaf Scholz. Ah, mas ele é do Partido Social Democrata Alemão, né? O Partido Social Democrata Alemão, ele foi um partido revolucionário na sua origem, no século XIX. Mas já antes da Primeira Guerra, ele já está todo fracionado, até em razão dos tambores da guerra, quem se posicionava a favor da guerra, quem se posicionava contra a guerra. E depois da guerra, ele é um partido reacionário que mata revolucionários alemães, inclusive a famosa Rosa Luxemburg, assassinada em 1919, e que, inclusive, fez uma reforma trabalhista, o Partido Social Democrata, para deter o ímpeto revolucionário dos trabalhadores alemães naquele momento. E aí fizeram a primeira grande reforma trabalhista. Você tem algumas ali, feitas na Inglaterra e na França no século XIX, mas aquela colocada em forma de lei, né, é a alemã. Mas basicamente foi uma maneira de reagir a um ímpeto revolucionário que havia naquele momento. E deu mote depois, inclusive, para reformas trabalhistas, até em países sob comando do fascismo, né, como a Carta de Lavoro, do Mussolini, como a legislação trabalhista brasileira. Era uma maneira de você fazer coisas importantes, mas basicamente com o intuito de deter um movimento que era naturalmente revolucionário. Porque a miséria em que mergulhou a Alemanha depois da Primeira Guerra, a pobreza em que mergulhou a Alemanha depois da Primeira Guerra, a hiperinflação, o descontrole, a falta de recursos, o empobrecimento a olhos vistos, isso, claro, era uma fonte natural de um processo revolucionário, né? E a canalice nazista, com apoio, inclusive,
da nobreza alemã e da alta burguesia alemã, vai contra esse processo revolucionário e faz as suas reformas. Mussolini, que havia sido lá atrás do Partido Socialista, e foi exatamente a questão da guerra que fez com que ele saísse, e ele volta depois com os fátios, ele volta depois com a ideia da restauração da glória romana, né? E ataca esses movimentos revolucionários, só que é preciso entregar alguma coisa, né? Senão a causa continuaria. E aí eles entregam concessões construídas como lei trabalhista. Agora, mesmo aquele Partido Social-Democrata lá do pós-guerra não era tão grotesco como o atual governo alemão, tão pusilânime, tão entregue à ideia de uma Alemanha que é um mero satélite orbitando o poder imperial dos Estados Unidos. Aquele Partido Social-Democrata que foi incompetente e que acabou abrindo o caminho para os seus grandes rivais, que era a canalice nazista, aquele partido, depois da Segunda Guerra, volta forte, mas nunca restaura a ideia primordial da sua existência. Pelo contrário, rompe com essa ideia, assim como o Partido Trabalhista Inglês. O que era o Tony Blair? Tony Blair era um Tory, né? Era alguém que poderia tranquilamente estar no Partido Conservador, só que estava no Partido Trabalhista, mas que agitava com as mãos todas as bandeiras do partido da Thatcher, do Partido Conservador. Então, esses partidos, eles são apenas marca de fantasia. O Partido Social-Democrata alemão não tem nada de social-democrata. Estava lá o Sr. Olaf Scholz. E aí, os caras escrevem que era uma reunião de líderes com pensamento parecido e tal. Muito bem, no final das contas, saiu o documento e aqui no parágrafo 15 diz assim: expressamos profunda preocupação com a guerra em curso contra a Ucrânia, que continua a causar imenso sofrimento humano e está exacerbando as fragilidades existentes na economia global, restringindo o crescimento, aumentando a inflação, interrompendo as cadeias de suprimentos, aumentando a insegurança energética e alimentar e aumentando os riscos sobre a estabilidade financeira. Nesse sentido é muito bom. Apoiamos a necessidade de uma paz justa e sustentável. Quer dizer, esse final aqui é a concessão que eles fazem para que todo mundo assine. Senão, provavelmente, Brasil e México não assinariam. Só a Nicarágua não assinou. Corretamente não assinou. Mas a Nicarágua, a sua decisão, ela vem manchada, né? Porque é uma ditadura, é um governo de um sujeito que também rompeu, né, com o seu passado, rompeu com o sandinismo, rompeu com o que foi Sandino, o que foi a resistência de Sandino, sujeito que com armas precárias resistiu 7, 8 anos num embate com forças dos Estados Unidos. Não é brincadeira, não. Uma guerrilha mal vestida, mal armada, mal calçada, mas resistindo, né? E o Ortega não tem nada disso. O Ortega é um ditador barato, né? Sujeito que tem coragem para perseguir padres e freiras, indígenas. Está perseguindo indígenas que protestam contra o governo, prendendo o bispo, colocando freiras em ônibus e mandando-as embora, prendendo candidatos. É candidato de oposição? Fala que ele é corrupto. Aí vem o judiciário, que é um braço do governo, e diz que esse cara é corrupto.
Aí prende o cara. É uma ditadura barata. Barata vista à distância. Para os nicaragüenses é um pesadelo, né? É uma distopia. E que, inclusive, ataca seus ex-companheiros de frente sandinista. Aqueles que são sandinistas. Que ele não é. Ele não é. Ele simplesmente quer ficar ali no poder e, se ficar muito doente, vai transferir o poder para a esposa. E que é sustentado pelo exército e por grupos paramilitares, né? Aqueles que mataram mais de 300, na contagem mais conservadora, mais de 300 nas ruas de Manágua. Então, a Nicarágua está certa em não assinar esse troço. Só que ela não tem, independentemente de ser um país pequeno, pobre, isso também pesa. Claro que pesa nas relações internacionais, né? Os ricos olham de soslaio, com olhar superior. O que esse troço aqui esperneando, né? Mas não é isso. Não é o tamanho do país ou sua pouca importância econômica. O que tira a autoridade dessa posição da Nicarágua é que o país está manchado por uma ditadura de quinta categoria. Agora, especificamente em relação a esse documento, a posição correta foi a da Nicarágua. Não assina esse troço. Porque como é que é o negócio? Parem de produzir minério. E aí, nenhuma menção às reais causas da guerra. O senhor Pedro Sanches, por exemplo, que até ele se dá bem com o Lula e tal, mas sempre que o Lula fala sobre a guerra, ele vem com a respostinha padrão, a respostinha padrão do Washington Post, da CNN, da NBC. Todos os líderes europeus ali vêm com a respostinha padrão. Pera lá, se vocês, se nós que estamos aqui tão longe da guerra, se a gente facilmente encontra o que aconteceu, encontra ali registrado o que aconteceu em 2014 na Ucrânia, o golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos e executado pelo Departamento de Estado e pela CIA. Se nós sabemos o que fez Victoria Nuland na Ucrânia, sob Obama, sob Trump, sob Biden, e os laboratórios biológicos, e os ataques estimulados à população do leste da Ucrânia. Se nós sabemos dessas coisas, o Pedro Sanches sabe muito mais. Ele é primeiro-ministro da Espanha, como dizem lá, ele é o presidente de governo, né? O presidente de governo sabe mais. Então, é preciso, porque disseram na sexta-feira, Itamaraty espera que assunto Ucrânia não apareça. Não tem essa. O Brasil não tem de se esconder, de ter vergonha da sua posição e da sua opinião. Pelo contrário, tem de esfregá-la no noticiário, na cara dos governantes todos. Essa é a nossa... Escuta, a única solução aí é um cessar-fogo. Não é acordo. Acordo não é possível. Sejamos realistas, não é possível. Não tem acordo possível agora. A Ucrânia não vai dizer tudo bem, Rússia, fica com a Crimeia. É lógico que não vai dizer. E nem vai dizer tudo bem, Rússia, fique com o que era o leste da Ucrânia. Não vai dizer. Claro que não. E a Rússia não vai dizer, ó, voltemos à situação anterior, fique à vontade para aderir à OTAN. Não vai dizer, claro que não, nunca dirá. Então é preciso buscar o quê? Porque essas causas permanecerão. Vão buscar o quê? Um cessar-fogo. Sempre lembramos aqui,
São 70 anos de armistício entre as duas Coreias. Não há acordo de paz, tecnicamente estão em guerra, mas pararam de se matar. Quantos milhares, talvez milhões de coreanos no norte e no sul teriam morrido sem aquele acordo? Que tipo de arma teria sido utilizada? Há um cálculo nos Estados Unidos que antes de uma reação possível da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, a Coreia do Norte atingiria Seul e provocaria milhões de mortes em uma semana. Claro, seria também atacada, Pyongyang seria devastada. O armistício impediu milhares, no mínimo, milhares de mortes. E aí, você negocia, você estabelece status temporários ali, que é até uma contradição em termos, né? Mas é algo datado, é uma condição datada. E os caras dizem, não. E aí encerram o documento dizendo que querem uma paz justa e sustentável. Quer dizer, o final do documento é contradito por tudo que vem antes. É uma conclusão fajuta para dizer, olha, somos pela paz. Questão ambiental. A mesma coisa. O que o Lula havia dito sobre o custo da guerra e a falta de recursos para o meio ambiente, e não venham com esse papinho de queremos euros e mais euros e mais euros financiando as iniciativas europeias na Amazônia. Não é isso. Isso nunca resolveu nada. Isso é dinheiro que vai para bolsos alheios. A questão é, a Amazônia é brasileira, só brasileira. Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 30 milhões de pessoas. 30 milhões, e aí? Não adianta vocês ficarem em Paris, em Roma, em Madrid, em Berlim, dizendo para essas pessoas viverem do que elas extraírem ali de maneira natural, extrativa. Não, é preciso viabilizar. A Zona Franca é uma ideia que conseguiu evitar problemas muito maiores, porque empregou gente, deu alternativa a essa gente. Investimento é levar água tratada, esgoto. Certa vez, numa entrevista, é que são muitas, eu não me lembro se foi com um grupo de repórteres ou se foi uma correspondente, na verdade uma enviada de um veículo americano a Cuba, isso no começo dos anos 60, e ela pergunta pro Ernesto Che Guevara, vocês continuarão exportando revolução? Ele falou, ninguém exporta a revolução. A causa da revolução está na opressão, está na miséria, está na fome, na desigualdade. Ninguém exporta a revolução. Golpe, sim. Golpes são facilmente exportáveis. Revolução, que é outra coisa, não. Se você não combate essas causas, as revoluções são sempre possíveis, não são exportáveis. E aí, é a mesma coisa. Não adianta ficar com esse discursinho e o cara lá vivendo sem remédio, sem esgoto, sem médico, sem posto de saúde, sem água tratada. Não se resolve questão ambiental, não se resolve coisa alguma com esse mar, com esse oceano de desigualdade. Não se resolve. Não se resolve. Se você não trata a questão da miséria, você não trata coisa alguma do ponto de vista material. Nós estamos falando aqui de questões metafísicas, né? Então,
Foram recados que a Europa ouviu, do México, ouviu do Brasil. E, claro, teve aquela história de Mercosul, vamos falar do Mercosul. O Pedro Sanches se diz simpático à ideia de um acordo com o Mercosul, mas a grande resistência não está na Espanha, nunca esteve. Ainda que ele perca a eleição, que vai acontecer agora, ele antecipou a eleição, talvez perca a eleição, mas ainda que entre o Partido Popular, tal, o problema não está na Espanha, o problema é França e Irlanda. Ali estão os grandes focos. E se um deles disser não tem acordo. E o Brasil já tem o documento resposta, que é do Mercosul, né? Do Mercosul, é que o Brasil está presidindo o Mercosul, o documento resposta, aquelas grotescas exigências europeias apresentadas em março, em Buenos Aires, tratando não o Mercosul apenas, mas a América do Sul, como um quintal de colonizados recebendo as ordens de seus colonizadores. A resposta só pode ser não. Ou a gente vai por esse caminho, ou não tem acordo. Tchau. Vivam em paz. Ronald.